E o que aconteceu nessa história real é que essa criança que foi gerada fruto de uma violência acabou se tornando um filho que deu amparo para a mãe, se tornou um profissional de saúde e que amparou a mãe até o final, amparando, segurando a mãe, que ela não teria este amparo de outra maneira. Aí nós vamos falar, mas como funcionam as leis do universo? Como é que são essas forças? Se a gente olha de cara, não, isso é um absurdo, não sei o quê, mas a gente não sabe o que está por trás. E eu fico me perguntando na história do João, porque eu tentei buscar um impacto. Não sei se vocês percebem, toda vez que a gente traz uma informação, trazer uma informação para que nos impacte, para que a gente amplie a nossa percepção de realidade. Porque se eu olhar a realidade só de um lado, só um pedaço da realidade, eu vou ter dificuldade de ver os 360 graus. A espiritualidade consegue olhar muito mais do que a gente, e conforme for o nível vibratório da espiritualidade, mais ainda eles conseguem perceber. Quando a gente desencarna, tem um filminho lá, né, que a gente viu, tem um filminho da nossa encarnação. E eu estou louco para ver umas coisas lá, porque eu tenho, não, imagina, quando chegar lá, a primeira coisa que eu vou falar, depois passar no umbral, passar todas aquelas coisas, não sei o que, eu vou chegar e falar, me deixa ver meu filme, porque eu tenho umas coisas guardadas na minha cachola aqui, que eu acredito que não foi bem assim que aconteceu, mas é assim que eu gravei. Aí eu quero rever o filme e falar, meu Deus, foi tudo diferente. E aí nós o quê? Construímos uma realidade mentirosa. Aliás, eu já falei aqui, eu já ensinei vocês a mentirem, né? Já ensinei vocês a mentirem? Ainda não ensinei a mentir? Puxa, acho que cabe bem aqui, né? Eu acho que porque a realidade é uma ilusão. Como que é uma ilusão? Eu já contei o caso aqui. Uma psicóloga americana, ela ia conversar com testemunhas que estavam testemunhando questões de crimes, algumas coisas assim. E quando ela conversava com os aparentes criminosos, eles relatavam, ela até percebia um aspecto e ia falar com as testemunhas. A testemunha, ela percebia que estavam falando a verdade, só que a testemunha estava inventando coisas, mas estava falando a verdade, não tinha interesse nenhum para mentir, mas tinha uma versão da realidade. Isso deixava ela encucada. Eu falei, como é que funciona isso aí? Como é que é? Cada um tem uma versão da realidade? Aí então ela fez um estudo científico. Era uma professora de faculdade, ela convocou alunos da faculdade para fazer o estudo. Falou, nós vamos convocar 100 alunos, e nós vamos, desses 100 alunos, nós vamos ir na família deles e pedir um questionário, tá? Então convocou, pegar os 100 alunos da universidade, pegou os endereços e fez uma entrevista com a família. Nós queremos, falando para a família de cada um, que vocês nos façam, escrevam 9 fatos que aconteceram com seus filhos na infância. Tudo bem? Tudo bem. 9 fatos, tudo bem. Eles pegaram esses 9 fatos, chamaram os estudantes e falaram aqui, olha, nós temos aqui, nós conversamos com a família de vocês, e nós temos aqui alguns fatos que aconteceram na infância de vocês. Nós vamos entregar um para cada um, nós falamos com a família de vocês, e estes 10 fatos que a família de vocês trouxe, nós queremos que vocês relacionem para a gente. Escrevam o que vocês lembram. Tudo bem? Para a família pediu 9, só que para os estudantes deram 10. Eles inventaram um que não tinha acontecido com nenhum deles. Eles inventaram que os jovens tinham se perdido no shopping. Legal? Legal. Tudo bem, entregaram. E aí todo mundo foi escrevendo. No final eles foram perceber uma coisa muito interessante. 40% dos estudantes que responderam lembraram com detalhes como se perderam no shopping. Não, porque eu estava lá, e aí eu não vi minha mãe, aí veio uma velhinha, me pegou pelo braço, me levou para não sei aonde, relatando com detalhes. Nunca tinham se perdido no shopping. Por que eles relataram isso? Vocês têm ideia? Quando a gente pergunta uma coisa, aconteceu uma coisa, nós temos uma memória fragmentada. A gente não consegue pegar toda a história, principalmente
de fatos e emoções estressantes. Alguém já ouviu falar assim: nossa, a pessoa estava dirigindo e o carro capotou, e eu estava dirigindo, o carro capotou, e aí, o que você lembra? Quando o carro começou a capotar, não lembro mais nada, só acordei e eu estava no hospital. Não é assim? Um acidente traumático, a pessoa apaga. O cérebro, quando inundado de adrenalina, ele apaga, ele protege. Você não vivencia aquilo. Então você pode capotar, quem quiser capotar o carro pode capotar, que não vai lembrar. Não, né? Passar por um estresse muito grande, tudo bem, o cérebro vai. Então, claro, estou passando um fato muito grande. Estresses menores, também nós temos adrenalina, que nós não registramos toda a situação. A gente registra uma parte do processo da história. Só que a gente guarda essa parte. O nosso cérebro, a nossa mente, não aceita filme com buraco. Não aceita. Tá? Imagina, vai pegar um filme na locadora e o filme tem uns buracos, não aceita. Então o nosso cérebro, a nossa mente, tem uma edição interna. Nós temos uma edição. Então ele pega um filme esburacado, fragmentado, e edita, põe lá as coisas. Então fala: ó, está faltando uma coisa aqui. Mas de onde eu posso pegar? Ah, você não assistiu um filme assim? Então pega lá, pega um pedacinho de um filme. Aí, escuta, não teve alguém que te contou uma coisa? Tem. Ah, pega um pedacinho daquela história. Então a gente vai pegando umas histórias que não tem nada a ver e vamos montando o filme. Quando a gente conta o filme, a gente conta o filme que a gente montou. 40% é estranho. Eu diria que 40% é mentiroso. Mesmo para quem tem memória boa, viu? Falar: eu tenho uma memória boa. Ainda mais nós, né? Hoje em dia, cada 10 pessoas que me procuram, 9 se queixam da memória e uma esquece de falar. Imagine, né? Com esse tempo que nós estamos vivendo, com essa vibração do Stutman aí, a vibração do chutes que muda o planeta e tudo. Ressonância de Schumann, desculpe, a ressonância de Schumann, que ainda acelera o tempo, as 24 horas valem 18, então a coisa passa mais depressa, a gente pega menos coisas. Então, 40% das nossas histórias que nós temos guardadas já são mentirosas. Então as mágoas que a gente tem da família, da infância ainda mais, né? 40% é mentira, tá? Então, eu tenho proposto o seguinte: quando você tem um fato, né, que te machuca, que te magoa, uma coisa que te... é uma história, não é uma história? Você lembra de uma história. 40% é mentiroso. Aí você pode pegar essa história e falar: bom, eu vou inverter essa história, eu vou ver o outro lado da história, como eu estou fazendo a história do João, né? Porque eu posso pegar a história do João e falar: imagina, um cara foi um traidor. Não estamos aqui defendendo nada. Não sei se vocês entendam bem. Não tô, vai sair daqui falando: doutor Rubens está defendendo nada. Não estou defendendo nada. Eu estou defendendo a gente olhar as histórias um pouco mais abrangentes. Quando a gente pega essa história e a gente olha o outro lado da história, a gente começa a colocar o outro lado que a gente diz também positivo, o lado que pode ser benéfico. Porque eu estava escutando outro dia Sexo e Destino. Tem os audiobooks, são fantásticos. Quem pega trânsito, põe isso no carro, você não vai ter mais trânsito. Você fica escutando história. Agora eu estou escutando após 50 anos, né? 50 anos depois. Fantástico. Eu fico lá em Roma viajando, aí o carro para, toca a buzina, eu saio da carruagem e volto para cá. É muito legal. E a gente vai vivenciando. E eu estava escutando como é interessante André Luiz contando as situações, como o plano espiritual conta as coisas sempre deixando uma margem positiva. Eles contam uma coisa colocando o lado positivo. Pô, se a gente olhar e falar: mas isso não é verdade. Mas não deixa de ser verdade. Tem um fato muito interessante no Sexo e Destino, que eu não lembro agora o nome dos... Ele vai falar com um homem lá que está assediando a filha dele e tal, e ele chega lá, o homem não atende ele, bate a porta, manda ele embora. E a filha está aflita porque está grávida. E ele volta para falar, e a filha falou: e aí, pai, como é que foi a situação? Ele falou: tudo me leva a crer que ele não vai mais te incomodar. Bom, mas ele não falou com o cara, não teve a contato. Mas ele falou uma verdade: tudo me leva a crer que ele não vai mais